Marcos capítulo de número 11, versículo de número 12. Vamos ler? Nos diz a palavra de Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve Jesus fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Deixa eu ler esse versículo 13 para você guardar ele no seu coração nessa noite. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, pois não era tempo de figos. E Jesus, falando, amaldiçoou a figueira. E disse ele a ela: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 14. E Jesus, falando, amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E você vai dizer amém. Irmãos, eu tenho orado nesse tempo para que a igreja entenda que Deus quer quebrar em nós essa vivência aparente, sabe? Esse formalismo religioso que nós temos. Você já percebeu que hoje as pessoas medem o nosso nível de unção, né? Por aquilo que nós demonstramos ser quanto à nossa rotina religiosa. Então, eles denominam que se uma pessoa vai muito à igreja, ela é muito cheia de Deus. Quanto mais eu vou cultuar a Deus, mais eu me torno cheio dele. As pessoas acreditam que esse estado de se parecer andar com Deus, de verdade testifica que nós estamos tendo uma vida íntima com Ele. Só que nós precisamos aprender que o nosso culto começa quando o culto aqui termina. Nós precisamos entender, irmãos, que andar com Deus, ser de Deus, estar em Deus, é algo que vai muito além de nós nos reunirmos em um domingo na igreja para ouvirmos um sermão. Nós precisamos entender que é tempo de Deus quebrar esta aparência que existe em nós, essa esfera do ser evangélico, essa esfera do ser gospel. Um dia eu vi um pastor falando assim: Jesus nunca aceitou Jesus. E é verdade, irmãos. Aprenda que nenhum cristianismo foi uma ideologia implantada por ele. Ele veio para pregar o reino de Deus. Ele nunca disse aos seus discípulos: vão e se prendam em igrejas. Ele disse: não, a ordem imperativa foi: vão e façam discípulos em todas as nações, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do seu Espírito. Liberem fogo, vão e levem para as nações aquilo que vocês têm recebido de mim. Entenda, irmãos, que o evangelho não está relacionado a essas quatro paredes. A sua vida com Deus não se limita aqui. Você precisa romper em nome de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo crucial de aparências no meio da igreja. E de verdade, irmãos, nós temos nos frustrado, porque nós estamos buscando nas pessoas mudanças que nós nem temos em nós. Nós estamos buscando perfeição em pessoas quando nós não somos perfeitos. Essa semana eu estava conversando com um pastor, e ele disse assim: Wallace, eu tenho sofrido demais, porque crente é difícil, crente é trabalhoso, crente dá dor de cabeça, crente é um povo complicado. E infelizmente, irmão, eu tenho que concordar com ele.
Porque hoje em dia nós estamos evangelizando quem já foi evangelizado, pastor Edilmário. Sabe? Nós temos que estar pregando o evangelho para quem foi alcançado por ele. Perceba que às vezes a semente cai com mais dificuldade no coração daquele que já conhece a palavra do que no coração daquele que tem sede e fome de Jesus e que não a conhece ainda. Às vezes uma prostituta tem um coração mais leve em Deus do que o seu. Às vezes a gente está aqui pregando para você que já tem entendimento dessa palavra, mas quando você sai daqui parece que a gente pregou ao vento, parece que a gente estava falando com as paredes. E às vezes você se achega uma pessoa dessa que tem sede e fome de Deus e libera a semente do evangelho, ela pega aquilo com tanta fé, com tanta convicção em Deus, e aquilo muda a história dela. Isso é muito poderoso. E ele me falando isso, muito frustrado com o ministério, cabisbaixo, sabe, desistindo de tanto lutar com os crentes. E eu disse: meu amigo, nessa noite eu posso lhe dar um conselho? Ele disse: fale. Eu disse: experimente cumprir o que Paulo falou em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Paulo disse: o que quer que vocês façam como se estivessem fazendo para Deus, e não para os homens. Versículo 24: porque Ele é galardoador dos que trabalham para Ele, porque é a Cristo que servis. Se o ministério me cansa, é porque eu estava trabalhando não para Ele, mas para mim. Se pastorear me dói, é porque eu não estava pastoreando por ter sido eleito por Ele para isso, é porque eu estava pastoreando para pessoas. Irmãos, tem muita gente colocando desculpas para se tornar um crente frutífero, mas ser frutífero é algo pesado em nós, quando nós frutificamos para agradar os homens e não a Deus. Sabe qual é o mal da igreja do século 21? Por isso que tem muita gente doente. Nós estamos querendo crescer para ser vistos e não frutíferos. Só que esse ano, irmão, é o ano de você experimentar um crescimento invisível em Deus. Diga amém. Irmão, esse ano é o ano de você crescer para baixo. Esse ano é o ano de você fortalecer a sua raiz. Perceba que esse texto aqui está expondo, em primeiro lugar, uma humanidade de Jesus. O texto diz que ele teve fome. Os historiadores dizem que Jesus estava 12 dias evangelizando a cidade de Betânia. E a cidade de Betânia era uma cidade sem recursos. Talvez eles não tinham tanta bolsa de alimentos para comer durante aqueles dias e se alimentar bem. E quando Jesus termina esse período de evangelização naquela cidade, ele sai da cidade para voltar para Jerusalém. E o texto diz, pastor, que ele teve fome, ele sentiu fome em sua humanidade. O seu lado humano sentiu necessidade de comer. E a primeira coisa que ele enxerga na sua frente que poderia o alimentar, o texto diz que foi uma figueira. E irmãos, aparentemente a figueira era frutífera, porque o texto diz que ela tinha folhas. Ela tinha uma boa aparência. Quem olhasse para aquela figueira ia dizer: uau! Betânia é uma cidade infértil, mas que figueira bonita. Eu tenho certeza que ela vai ser a provedora dos figos que vão matar a minha fome. E no reino de Deus, irmão, tem muita gente semelhante a esta figueira. Aparentemente é frutífero. Aparentemente tem uma roupagem, tem uma folhagem. Aparentemente é alguém que pode nutrir uma outra vida. Mas quando fazemos o que Jesus fez, quando nos aproximamos para ver de verdade se existe fruto nessa figueira, se acontece conosco o que aconteceu com Jesus, nós não encontramos fruto algum. Encontramos apenas folhas nela.
ela era uma figueira visual. Uma figueira que se arrumava para todo culto do domingo. Uma figueira que aparentemente estava bonita, nutrida. Aparentemente uma figueira que era produtiva. Mas em verdade, tudo aquilo que ela aparentava ser não era. E é por isso que nós precisamos, irmãos, tomar em nós o óculos de Deus, vermos com a ótica dele. Quantas vezes você rejeitou alguém, porque talvez essa pessoa não pôde suprir algumas coisas que você desejou dela? Quantas vezes você rejeitou alguém, porque talvez aquela pessoa não tinha um clero social para caminhar com você? Mas em contrapartida, você talvez já se iludiu com a aparência de algumas pessoas que você achava que era e não era nada. É assim ou não é? Pessoas que talvez tinham possibilidades de te ajudar. Pessoas que talvez tinham influência para te colocar naquele lugar que você tanto desejou ir. Pessoas que aparentemente poderiam fazer algo por você quando você precisou, mas quando você começou a se relacionar com esta pessoa, quando você chegou mais perto, você viu que ela não poderia fazer nada disso por você. Nós somos a geração órfã, a geração que beija, mas não permanece. Eu prefiro ser a geração Ruth, que fica calada, mas que faz alguma coisa. Chega, irmãos, de julgarmos alguém por aquilo que ele aparenta ser. Chega de rejeitarmos pessoas que são frutíferas só porque em aparência não parecem frutificar. E chega de julgarmos pessoas que são infrutíferas como se fossem frutíferas. Experimente ter a visão de Deus nessa noite. Experimente pedir a Deus discernimento do Espírito para conhecer aquilo que está além do que é visto pelos seus olhos. Eu não quero ser como esta figueira. Esta figueira é a personificação daqueles que são ímpios, que não passaram pela cruz ainda. Eu não quero ser como esta figueira, que aos olhos de todo mundo aparenta ser frutífera, que aos olhos de todo mundo aparenta matar a fome de alguém, mas quando as pessoas se relacionam comigo, eu não tenho nada para oferecer. Eu sou seco, morto, sem vida, só tenho folhagem. Aleluia. Irmãos, guarde isso aqui no seu coração. Crescer como esta figueira todo mundo quer. Tendo o seu caule, folhas visíveis, seus frutos visíveis, todo mundo quer. É como eu falei, nós queremos crescer para ser vistos. Sabe? Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um tempo de autocomparação? E a gente começa, a maioria das pessoas que têm ansiedade começaram a ter ansiedade por causa disso. Porque nós nos autocomparamos. Fulano tem a minha idade e já casou. Fulano tem a minha idade, já tem um filho. Fulano tem a minha idade, já passou num concurso. Fulano tem a minha idade, já abriu a empresa dele. E eu tenho a idade dele e ainda estou aqui estagnado. Não consegui cumprir nenhum dos planos que estão no meu coração. Meu irmão, você nasceu como um projeto individual em Deus. Você tem uma identidade formada nele. Você não é um espelho de ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa crescer para mostrar às pessoas que você está crescendo. Você não precisa ter folhagens para mostrar às pessoas que aparentemente você é frutífero. Não, não. É por isso que tem gente que cresce. Mas quando chega lá em cima, vem alguém, corta o seu caule e ele nunca mais vai conseguir frutificar, porque era uma árvore sem raiz.
De que adianta crescermos, temos uma folhagem bonita para frutificarmos apenas uma vez? Assim o ímpio, irmãos, ele vive na aparência de frutífero, mas não frutifica nada, só que você não. Sabe aonde você está personificado? No Salmo de número 1, verso 3, o salmista disse: e eles serão como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto ao seu tempo, as suas folhas não murcham, os seus frutos não morrem, e tudo quanto ele fizer prosperará, prosperará. Você não é uma árvore visual. Você não é alguém que somente aparenta frutificar. Você é alguém frutífero. Não é sobre parecermos, é sobre sermos. Amém? Aleluia. Não é sobre mascararmos, é sobre largarmos a máscara. Irmão, experimente de verdade entrar na presença de Deus nesse ano. Eu disse àquele pastor, eu disse: quando você entender que o seu trabalho não é aos homens, mas a Deus, o Deus que te deu a visão vai te dar a provisão para que a visão se cumpra. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não frutificamos para ser vistos, nós frutificamos para que Ele seja visto em nós. Sabe o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, e todo ramo, o ramo é o lugar onde o fruto nasce na árvore, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Por isso que com a figueira ele não apodou, ele não deu tempo para que ela frutificasse. Entendeu? Aquela figueira foi amaldiçoada da sua raiz até as folhas. Ele disse: ninguém nunca mais vai comer fruto de ti. Por quê? Porque você está ocupando um lugar que talvez não é seu. Você está ocupando um ambiente em aparência de frutífero, mas não está frutificando nada. E em seu lugar uma árvore frutífera poderia ter sido plantada. Então, você não serve para mim, eu te corto e jogo fora. Mas talvez, irmãos, você que está em Deus, você, o justo, talvez seu tempo de frutificar ainda não chegou. Mas acredite, se você deseja ser frutífero, você vai frutificar. Talvez não chegou o tempo de frutificação ainda na sua vida, porque você está nesse processo aqui, e todo aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Este podar de Deus sobre você, são as adversidades que você enfrenta, é a rejeição que você encontrou no seu trabalho, da sua casa, são as guerras emocionais que você enfrenta contra você mesmo, dentro de você. Não tenha isso como uma maldição, tome isso como uma bênção de Deus na sua vida, tome isso como um podamento do Senhor, para que você dê frutos, e muitos frutos nele. Tudo depende de como você enxerga a situação que você está passando, tudo depende da rota que você vai ter. Eu conheci duas irmãs que elas tinham o mesmo tipo de câncer, só que uma era benigna e a outra era maligna. E a que tinha um câncer benigno, irmãos, era só ela fazer a cirurgia, de eu tomar umas 10 sessões de quimioterapia, estava tudo ok. Mas ela ligava para mim e dizia assim: pastor, ore por mim, porque eu vou morrer, está tudo acabado, que vida cruel, porque Deus me deu um câncer, não consigo entender. E ela se lamurava, se lastimava. Já outra irmã que tinha o câncer no mesmo lugar que o dela e que era maligno, quando ela ligava, e ela ligava pouco para nós orarmos, mas quando ela ligava, pastora Dilmari,
Ela dizia assim: pastor, dói enfrentar essa situação, mas eu sei que Deus está usando isso para me aproximar mais dele. Eu posso até morrer por causa deste câncer, mas eu sei que não será o meu fim. Ele está acelerando a minha ida para a eternidade, e no fim o nome de Deus vai ser glorificado. Tudo depende da hora que você está enxergando essa situação. Você está enxergando a poda de Deus como o seu fim, ou como aquilo que Ele está usando para que você dê mais fruto ainda? Irmão, eu só posso replicar o que eu vivo. Eu só posso falar de dor se eu passei por dor. Eu só posso falar de perca se eu perdi alguém. Eu só posso falar de escassez se um dia eu vivi isso. Deus não está te dando dores, Deus está te dando experiências nele. E isso é motivo de sermos gratos. Para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Você pode até olhar para aquela figueira que estava estéril e dizer assim: pastor, o texto diz que a figueira não deu fruto porque não era tempo de figueiras darem figos ainda. Só que não use isso como uma desculpa para se personificar no texto, irmão. Você já está limpo pela palavra, você está enxertado nele, e a Bíblia diz que aquele que está nele precisa dar fruto em tempo e fora de tempo. Ainda que não seja tempo de frutificar, mas nele eu preciso. É uma ordem imperativa, irmãos. Frutificar não é um conselho, é uma ordem imperativa. Nós temos que fazer, temos que produzir frutos. Se eu não frutifico é porque eu nunca estive nele. Ele disse: vocês são os ramos, vocês são os lugares por onde o fruto nasce. E se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês não vão dar só frutos, vocês vão dar muito fruto. É frutificar pouco, irmãos? É pouco? É frutificar como? Muito. Porque eu estou em quem? E quem está em mim? Cristo, o seu Espírito. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: qual a desculpa que você tem dado para ser alguém frutífero? Ah, pastor, meu trabalho me consome demais, eu só consigo ir no culto do domingo. Faça do seu ambiente de trabalho a sua igreja. Pastor, eu não consigo ser um ramo frutífero na casa de Deus porque eu não tenho tempo para isso. Seja um ramo frutífero onde Ele te plantou, meu irmão. Seja na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Aonde Ele te plantar, frutifica. Ô irmão, o mundo não quer ver o carro que você tem. O mundo não quer ver a casa que você tem. O mundo não quer ver a marca do seu sapato. O mundo quer ver o que está em Romanos capítulo 8. O mundo está esperando a manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa: a árvore nunca vai ser conhecida por aquilo que as pessoas estão falando dela. A árvore é conhecida pelos frutos que ela está produzindo. Uau.
Se você frutifica, você nem precisa abrir a boca para dizer que está frutificando. Os seus frutos vão ser vistos por você. Eliseu estava passando por uma certa cidade e a mulher sulamita olhou para ele e disse: marido, está vendo adiante? Ele disse: o que é que tu está vendo? Não tinha ótica de Deus? Olha, Eliseu, ali está passando um homem de Deus. Os frutos que Eliseu produziu já estavam chegando na cidade que ela habitava. Ela não tinha visto ele, não tinha convivido com ele, mas já tinha ouvido falar a respeito de quem ele era. Ela ouviu notícias, não de quem ele era como homem, mas de quem ele era em Deus, dos frutos que ele estava produzindo. Ela não disse assim: ali vai Eliseu o profeta, ou Eliseu. Ela disse: ali vai um homem de Deus. Ele não precisou abrir a boca para demonstrar quem ele era nele. Isso se foi enxergado de forma natural pelos frutos que ele frutificava. Irmãos, eu vou te falar. As pessoas têm prazer de dar sementes a pessoas que são frutíferas. Ela disse: ele é um homem frutífero e eu preciso semear algo na vida dele. Vamos levar ele para casa. Eu vou preparar um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Este homem vai ter um lugar para habitar. Eu sei que ele vai conseguir dar mais frutos através das sementes que eu vou lançar sobre o ministério dele. E aí você está se preocupando, irmão, com o que as pessoas vão falar de você, com o que as pessoas vão achar de você, com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, irmão. Falar mal sempre vão, você fazendo ou não. Impedirem o seu crescimento sempre vão tentar, você querendo crescer ou não. O segredo, irmãos, é frutificarmos independente de quem quer sufocar a nossa semente. O joio pode até crescer ao seu lado tentando lhe sufocar, mas é o tempo de Deus, no tempo em que o fruto se nascer sobre a terra, Deus fará questão de arrancar esse joio da sua vida, para que você esteja livre para dar mais frutos ainda. Com a desculpa, irmão, que nós temos dado para sermos frutíferos. Se estamos em Deus, não é demônio, não é pessoas, não é patrão, não é ninguém que vai nos impedir de frutificar. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que poderoso, irmãos. Ele disse: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é só começar a frutificar, é permanecer frutificando. Tem gente que começa a ser frutífero e depois relaxa nesse processo de frutificação. Tá bom, eu acho que por aqui tá bom. Eu já dei frutos demais. Eu já trabalho demais para Ele. Eu já faço demais para Deus, né? Eu já dou o meu dízimo, eu já dou a minha oferta. Eu já canto, eu já evangelizo. Eu já visito. Irmão, nada que você faz para Deus poderá suprir o que Ele fez por você. Nada. Nada, 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 nada. A pastora estava ministrando e ela disse: Ele tomou sobre si os nossos pecados.
Na velha aliança, quando alguém pecava, ele tinha que sacrificar ou um novilho ou um cordeiro das primícias do seu rebanho. E sabe o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote pedia que a pessoa que pecou colocasse suas mãos sobre a cabeça do novilho ou do cordeiro, e automaticamente o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal. E eles levavam este animal ao altar do sacrifício e lá degolavam a sua cabeça, para que o seu sangue fosse expiado como remissão de pecado daquela pessoa que pecou, e a sua carne era queimada, para que a fumaça subisse à jarina de Deus, e ele recebesse como aroma suave o sacrifício que se foi dado por aquele que pecou. Só que agora, irmãos, não somos mais nós que tocamos no cordeiro e transferimos o nosso pecado para ele. Agora é o cordeiro que toca sobre nós, para tomar sobre ele o nosso pecado. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos sangrando, mas viva. Essa é a raiva do diabo. Por isso que ele não gosta da gente. É porque a gente está sangrando, mas permanece vivo. Aleluia. Essa foi a maior raiva que ele teve da cruz, Aline, porque ele teve que ver Jesus todo imolado, todo quebrado, todo machucado. Mas se cumprindo a profecia de Isaías, nenhum dos seus ossos foram quebrados, e ele ainda tinha que estar de pé com os braços abertos, e o diabo tendo que ver ele sendo derrotado através do sacrifício de Deus em favor dos homens. Irmãos, aquela mulher tocou em Jesus ousadamente. Ela rompeu o que a impedia de chegar até ele. E o texto diz que automaticamente ela foi curada. E virtude dele, virtude quer dizer poder, dínamos de Deus. Ele só nos toca trazer sobre a nossa vida nessa noite. Então, irmãos, frutificar não pode me causar dor, porque eu agora estou em Deus. Eu agora estou em Deus. E quem se responsabiliza em me fazer frutífero é Ele. Sabe? Nós ficamos igual Salomão disse, eu já estou terminando para orar por vocês. Nós ficamos igual Salomão disse em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Ele disse assim, o que olha para os ventos nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Sabe qual é o mal daqueles que decidiram caminhar com Deus? É que nós estamos esperando um tempo oportuno para lançarmos a semente, como também esperamos um tempo oportuno para que o fruto da semente que foi plantada se nasça, para que nós venhamos colhê-lo. Eu falei aqui que se nós estamos em Deus, nós precisamos frutificar em tempo e fora de. Eu não dependo de governo humano. Porque o Bolsonaro, porque a Lula, porque o Lula, porque a Dilma. Eu não dependo de governante nenhum para ser frutífero em Deus. Porque o Luciano Cartacho, porque o Ricardo Coutinho. Meu irmão, eu não vivo por governos humanos. A minha vida não é regida por um império que foi feito por mãos de homens. A minha vida é regida pelo reino de Deus. Sabe por que muitas vezes você deixa de frutificar? Porque por muitas vezes você ficou enxergando os ventos da vida e não lançou a semente. Ele disse:
Quem olha para os ventos nunca semeará. Eu não dependo de circunstâncias para lançar a semente, que aquele que dá semente ao que semeia me deu. Oh! Aí você fica olhando para o terreno. O pastor, o terreno está seco. Aparentemente eu vou perder a minha semente. Eu estou lançando em um terreno infértil. Meu irmão, quando Deus quer fazer a sua semente frutificar, Ele não depende do terreno em que você está lançando ela. Foi Ele que colocou a semente na sua mão, e é Ele que vai se responsabilizar em fazer ela crescer. Oh! Para de olhar para os ventos, para de olhar para as circunstâncias. A semente já está na sua mão. Então semeia, 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 lança. Ele dá semente ao que semeia, mas como eu vou receber sementes dele se eu não sou semeador? Como Deus vai me dar sementes se eu decido enxergar mais as circunstâncias que me impedem de semear do que a semente que já está na minha mão? E que está olhando para mim, eu olhando para ela dizendo: por favor, me jogue no terreno, porque eu quero ser um fruto vistoso, eu quero frutificar. Pare de me prender. E pior, quando não retemos as sementes das mãos, a comemos. Semente não foi feita para comer, semente foi feita para semear. Comer, você come do fruto, para que você tenha mais sementes. Você frutifica para desfrutar do fruto que nasceu, para que ele te traga mais sementes que serão lançadas no terreno, para que no fim deste processo você tenha mais frutos em suas mãos. Por isso que tem muita gente obesa no âmbito espiritual dentro da igreja. Viu, pastor Paulo? Porque só come, já está frutificando. Mas onde estão as sementes que deveriam nascer do fruto? Você já parou para pensar que tem muita gente que tem fome e sede de Deus aí fora? Você já pensou que Deus quer expandir esse lugar? Que Deus quer ganhar o beça para Ele, mas Ele vai fazer isso através de você? Através das sementes que estão nas suas mãos. Até quando você vai continuar comendo sementes? Até quando você vai continuar vindo aqui se alimentando, mas não passando isso nada para ninguém? Olhe para o seu irmão e diga assim: largue a obesidade espiritual. Não, tá fraco, ele não vai entender o que você está falando. Diga assim: largue a obesidade espiritual. Você está na academia de Deus, rapaz. Você está na academia de Deus. Quanto mais você libera dele, mais dele você tem. Quanto mais gordura você queima, mais ele te dá massa magra. Oh! Então queima, rapaz. Libera, solta. Tem gente precisando ouvir o que Deus depositou em você. Mas você está aí olhando para as nuvens. Você está aí olhando para as circunstâncias. Olhando aparentemente para o terreno que é feio, que está seco. Pior ainda, quando nós conseguimos lançar a semente no terreno, a semente já deu o seu fruto. E aí nós fazemos o que Salomão também disse: ficamos olhando para as nuvens, esperando que a chuva venha para regar a terra. Mas o fruto já nasceu, nem de chuva ele precisa mais. Eu só preciso arrancar o fruto e desfrutar, mas eu estou aqui, ó. Será que vai vir chuva? Por onde vai vir? A semente precisa crescer, porque o terreno é seco. E o fruto já nasceu e está gritando e dizendo: ei, eu já estou aqui. Me colha, me arranque, desfrute. Não sei por onde essas águas que vão frutificar o terreno que recebeu a sua semente vai vir. Não sei se da direita, da esquerda, de cima para baixo. Não sei como. Mas todavia este seu vale que está seco se encherá de tantas águas que até você vai ficar surpreso. Irmão, a pastora conheceu. Quando eu fui a Israel, nós conhecemos o deserto do Negev.
Hã? E esse deserto é o deserto que o salmista Davi disse a Deus: Senhor, me faz ser como as torrentes do Negev. Irmão, torrente é um fluxo de água corrente. E como é que ele estava dizendo que existia uma torrente em meio a um dos maiores desertos da nação? E ainda pedindo assim: Deus, me faça ser como ele. Sabe por quê? Porque todos os anos, uma vez ao ano, cai uma chuva torrencial sobre este lugar. E aquele deserto, chamado deserto do Negev, se enche de tanta água, mas de tanta água, que por uma chuva anual, os semeadores conseguem plantar vários hectares de tâmaras. Eles fazem aquela plantação subsistir com uma chuva anual naquele lugar. Sabe o que é isso? Superabundância de Deus. Agora me responde: você precisa de situações ou recursos humanos para que a semente que você lançou no terreno cresça? Você precisa de chuvas diárias para regar o terreno que recebeu a sua semente? Você precisa de um bom adubo para colocar na terra e esperar que a semente que você lançou venha frutificar? Não. Sabe do que você precisa? Do que Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Sabe do que você precisa? De que Deus faça a sua semente crescer e frutificar. Olhe para o seu irmão e diga: seja dependente de Deus. Se faço aos homens, eu não frutifico em nada, mas se faço a Deus, eu frutifico, e frutifico em abundância. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Largar os nossos recursos. Eu não passei num concurso só porque sou inteligente e estudei. Eu passei porque foi Deus que me colocou lá. Eu não estou nesse ambiente porque eu sou influente. Eu estou ali porque aquele que pode influenciar as pessoas ao meu respeito decidiu me colocar ali. Dependa dele para tudo, mas para tudo mesmo. Sabe qual é o mal da igreja do século 21? Nós estamos buscando autoajuda, mas a igreja precisa de ajuda do alto. Autoconhecimento é bom, mas ser conhecido por ele é melhor ainda. Olha que coisa linda. Deus pegar um cara que foi rechartado dentro da sociedade e falar assim: achei a Davi meu servo. Achei a Davi meu servo. Deus estava dizendo: no meio de tanta gente igual, eu encontrei esse que decidiu ter o coração em mim. Ele é diferenciado. Eu encontrei o que está no coração de Davi. Será que hoje, irmão, Deus pode te pegar como uma luva e botar os seus dedos dentro de você, para que você seja governado por Ele, direcionado por Ele, para que aonde você vá, o que você tenha, aonde você chegar, você possa encher o peito, abrir a boca e falar: eu tenho, eu sou e eu cheguei por Ele e por causa dEle. Chega de autossuficiência, irmãos. Nós não somos suficientes em nada, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Nele eu sou justificado, nele eu sou glorificado. A Bíblia diz que o Pai é glorificado no Filho. Nele, tudo vem dele e volta para Ele. Sabe por que muitas vezes eu tenho medo de me tornar frutífero?
É porque para que eu me torne frutífero, primeiro eu tenho que abrir mão da minha semente. E eu vou repetir o texto que eu li no começo, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo que façam, façam como se fizessem a Deus e não aos homens. Sabe por que para algumas pessoas dizimar é dor? Ofertar é dor? Dar algo para alguém é dor? Irmão, eu estava lá na América e eu tinha ganho um relógio. Escute isso, é um testemunho para você entender o que Deus faz. Eu já vou liberar uma palavra profética sobre você e nós vamos ficar de pé. Mas deixa eu só terminar isso aqui. Eu estava na América e eu estava num café na casa de uma irmã. E um pastor de Portugal, muito amigo meu por nome de Ézio, ele foi tomar um café conosco na casa dessa irmã nessa tarde. E eu tinha ganho, não sei se tu viu, Henrique, um relógio que eu tinha, assim meio quadrado, que eu vim da outra vez. Irmãos, eu nunca tive um relógio da Diesel na minha vida. E o negócio era bonito, pastor Paulo, era um negócio quadrado assim, cheio de pino, cheio de coisa. Eu disse, meu Deus, meu sonho era ter um relógio, né, um Tecnos. O Senhor decidiu me dar um diesel. E foi um presente que eu tinha ganho. Eu tinha ido ministrar em Orlando e um casal depois do culto chegou e me presenteou com esse relógio. E eu amava aquele relógio, eu criei um apego tão grande sobre aquele relógio. Porque para mim era a resposta de uma oração. Para você pode ser uma coisa pequena, mas para mim era uma coisa grande. Era uma semente que me causava dor liberar. E eu amava aquele relógio. E nesse café da tarde, nós começamos a orar. E eu li uma palavra, ele leu outra palavra. E o Senhor falou assim para mim: Wallace, eu disse, ih, Deus, lá vem bomba. Ele disse, Wallace, eu digo, o que é que o senhor quer comigo? Eu falei logo. Ele disse, está vendo esse relógio aí que tu tanto ama? Eu disse, sim. Ele disse, tire do pulso. Eu disse, sim, Jesus. Eu disse, mas para tirar do pulso, para guardar, né? Ele disse, não. Coloque no pulso do meu filho Ézio. Interessante que nesse dia o pastor estava sem relógio nenhum. Eu disse, tá bom, mas só para colocar no pulso, né? Ele disse, não. Coloque no pulso e deixe. Eu disse, por quê? Porque isto é uma semente que eu estou requerendo de você. Você só vai ter o meu tudo quando eu tiver tudo de quem você é. Eu entendi que talvez o pastor nem precisava do meu relógio, irmão. Mas Deus precisava do meu coração. Aleluia. E ele disse, solta, libera. E eu tirei. E coloquei no pulso do pastor. E quando eu coloquei no pulso dele, ele falou assim, tu acredita que quando tu foi no corredor ao banheiro e voltou, eu enxerguei esse relógio teu no meu pulso? Eu disse, então segure, porque esta é uma semente que o Senhor está me requerendo. E nem mostre mais para mim, porque senão eu vou querer de volta. E eu liberei, porque eu entendi uma coisa, irmãos. Nada que chega às minhas mãos é meu. Nem as sementes que eu lanço são minhas, tudo é dele. Quando eu entendo que tudo que está nas minhas mãos não vem de mim, mas vem dele. Devolver o que é dele foi me dado, não vem como um pesar no meu coração, é leve, soltar isso é leve. Pessoas que sofrem para dizimar, pessoas que sofrem para ofertar, pessoas que sofrem para abençoar outras pessoas, é porque nunca entenderam que tudo que estão em suas mãos estão por causa de Deus. Não tome como seu aquilo que Deus chama dele. Não nomeie como seu aquilo que Deus já nomeou como um propósito. Sabe o que eu acho lindo em Jesus quando eu leio Lucas capítulo 5? É porque eu vejo Pedro enxergando o seu barco como o seu nada, como o seu ambiente de frustração, como o lugar em que ele estava, no momento em que ele achava que ia passar a madrugada pescando bons peixes e não pescou nada.
Ele enxergou o seu barco assim, mas Jesus enxergou o barco dele como tudo que ele tinha. Por isso que diante dos 2 barcos que ele tinha para escolher, para usar como púlpito, ele disse: Pedro, eu quero exatamente o seu. Porque eu sei que o seu barco é tudo que você tem. E você só vai ter essa grande pescaria que eu vou liberar sobre a sua vida quando você entender que os seus recursos, que a rede que você pesca, que o barco que você vai para o profundo do lago é meu, não é seu. Eu vou lhe ensinar a pescar com os meus recursos, não com os recursos que você acha que são seus. Você não tem recurso nenhum, rapaz, se eu não te der. Então é isso que nós temos que entender em Deus. Eu preciso ser frutífero porque isto é uma ordenança. Mas eu só vou conseguir ser frutífero se eu estiver nele. E frutifico não para ser visto, mas para que ele seja visto em mim. Então, irmãos, se você tem arrumado desculpas para procrastinar, pare. Porque este não é tempo de parar. Este é um tempo de frutificar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Oh, aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Talvez você chegou aqui cansado, meu irmão. Talvez você chegou aqui pensando que as suas forças iam acabar. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que nessa noite Ele vai dar força ao que está cansado. E Ele vai levantar aquele que não tem nenhum vigor. Eu queria que você fizesse algo nessa noite. Isto é uma ordenança que Deus está dando ao meu coração. Eu queria que você virasse frente a frente com alguém nessa noite, porque haverá um liberar de Deus na sua vida, sobre a vida de alguém. Vire frente a frente com alguém, fique frente a frente com ele. E eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa. Tem uma unção tão poderosa aqui, queridos. Tem uma unção tão poderosa aqui. E Deus está falando ao meu coração que vidas começarão a ser mudadas a partir dessa noite. Ele mandou la macala, mandou le baixele, mandele malamalhamara. Ele mandou le bacandou le machada, lá mandou le midio, malamando tierta como raio bereba. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós te convidamos a este lugar. Nós te convidamos a este lugar, nós te convidamos a este lugar e dizemos que o Senhor é bem-vindo aqui, que o Senhor é bem-vindo aqui, que o Senhor é bem-vindo aqui, que o Senhor é bem-vindo aqui. Aleluia. Irmão, você vai orar profeticamente sobre a vida dessa pessoa que está aí ao seu lado. Oh, meu Deus, que coisa grande. O Senhor está aqui nessa noite. Ele mandará manai, ele mandou le machere covanau seremai. Você vai orar profeticamente sobre a vida desta pessoa. E acredita no que eu estou liberando sobre a igreja. A vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Ore por ela como se você estivesse orando por você, por alguém da sua família, por alguém da sua casa.
Mas ore com vontade, ore com fé, ore com convicção no seu espírito. Porque hoje Deus vai desatar muitas coisas que estão presas. Deus vai desatar muitas coisas que estão travando o seu caminho. Hoje haverá um rompimento de Deus sobre a sua história. E há poder na oração do justo. Vamos, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a declarar palavras de vida sobre a vida dessa pessoa. Comece a declarar palavras de vida, palavras de abundância de Deus. Comece, comece, comece. Oh, meu Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito, nós te convidamos, vem Espírito, vem Espírito. Remandara como eu etere como a chauereme o barabara babá. Se você clamar, Ele vem. Se você clamar, Ele vem. Se você abrir a boca, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí. Receba, receba, receba a vida, receba a vida, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Ele está aqui. Comece a adorar, comece a o exaltar. Ai!
Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Eu vou estar mal achando me comanai. Andere mananai eu não dia dare canto na minha mãe o que fará mais. Reprovanai no dia nem dia do dia via semia cantore. Enere mamai do dore mandore mídia maior camara shai. Ai, irmão, se você pudesse ver o que Deus está fazendo aqui, se você pudesse contemplar o que Deus está fazendo aqui de forma sobrenatural. Oh, aleluia, 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 aleluia. Abre as suas mãos, porque está descendo ferramentas do céu. Abre a sua mão, porque está descendo ferramentas de Deus nessa noite. E Ele está dizendo: eu adestro as mãos daqueles que trabalham na minha obra. Este é tempo de Deus te capacitar. Este é o tempo de Deus te forjar. Este é o tempo do Senhor te preparar para tudo aquilo que Ele tem na sua vida, para tudo aquilo que Ele tem na sua história. Você vai temer, porque você vai parar. Se foi o Senhor que te ordenou prosseguir, se foi o Senhor que te ordenou ir, Deus está chamando alguém para o campo missionário nessa noite. E Ele está dizendo: por que você se atemorizou? Eu falei para você que eu sou o dono dos recursos. Eu falei para você que tudo está em minhas mãos. E eu dou semente àquele que semeia. Tem gente aqui que está retardando tempos de Deus. Tem gente aqui que está atrasando a sua chamada, por falta de entendimento, que não por nós, mas é por Ele. Eu declaro na sua vida que o tempo Kairos de Deus vai romper o seu cronos, e você vai se alinhar ao tempo de Deus para a sua história. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que não haverá mais atrasos na sua história quanto àquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, se levante, se levante, se levante, se levante para ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Se levante. Oh, aleluia.
Deus está movendo. Deus está movendo. Uau. Ei, aleluia. Pastora Diomar, ministra aqui sobre essa moça. Eu declaro que a capa que está sobre a pastora Diomar está descendo sobre a tua vida agora. Está descendo sobre a tua vida agora. Existe uma porção de Deus que está caindo sobre a tua cabeça. Suas pernas estão ficando fracas. É o peso da unção que está descendo sobre a tua vida. Choque é pacatória maior. Rio de Deus. Aproveita, adora Ele, adora Ele. Uau. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Receba, receba. Levante a sua mão para o céu para receber. Receba, 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 receba. Receba óleo novo, receba óleo novo, receba óleo fresco. Mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. A nuvem da glória de Deus está aqui. Queremos mais e mais de ti, queremos mais e mais e mais de ti. Vem inunda-nos, vem inunda-nos, vem inunda-nos com tua presença, com tua presença, com tua presença. Vem nos transformar, vem nos tocar, vem nos tocar, vem mais, mais. Seja livre. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo abraçador. Vem, 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 vem. Vem nos tocar, Senhor. Vem nos tocar, Senhor. Vem nos tocar, Senhor. Meu Deus. Mais de Deus, 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 mais unção, mais poder, mais óleo. Águas nos joelhos, queremos mais e mais de ti. Inunda-nos, transborda-nos. Espírito, diga que desce
Diga, vem como? Vem, Senhor. Diga, enche. Oh, Espírito. Diga, Espírito. Diga que desce. Você está chamando e ele vem. Diga, vem. Vem como em Pentecoste E enche-me. de novo, oh Espírito, Espírito, vem comigo, vem como em Pentecoste, Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Uau, tem uma unção muito fresca aqui nessa noite, irmão. Nós queremos te glorificar, Senhor, porque ministérios foram ativados aqui nessa noite. Aleluia. Tem gente aqui, Senhor, que estava prestes a largar a chamada que o Senhor os destinou, mas hoje, através da unção que foi liberada nesse lugar, e unção é um poder que Deus dá ao homem comum para fazer coisas extraordinárias. Através da unção que foi liberada neste lugar, pessoas aqui foram ativadas para o sobrenatural de Deus. Pai, eu declaro que as sementes que estão na mão dos teus servos vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, como diz a tua palavra. Senhor, eu libero uma profecia sobre esta casa, e a palavra profética que eu libero é que este ano vocês sejam frutíferos como nunca foram antes, que vocês superabundem no Senhor, porque vocês não são ramos ligados a uma árvore que é infértil. Vocês estão ligados à videira que é verdadeira. E a promessa é que se vocês estiverem nela, vocês irão frutificar muito. Eu declaro isso sobre a sua vida, que no nome de Jesus você saia daqui superabundando em tudo que Deus tem para a sua história. Que essa unção recaia sobre a sua cabeça, para que você faça coisas extraordinárias no Senhor. Escute o que eu estou dizendo para vocês. O Senhor está falando fortemente ao meu coração, que este é um ano do Senhor entrar na casa de muita gente que está aqui, para resgatar aqueles que não encontraram a luz que está em você. Aleluia.
Se prepare, porque haverá testemunhos de salvação no seu lar, diz o Senhor. Diz o Senhor: eu vou salvar a pedra que é dura. Eremandio na maio do dia, eu rassaltele na ramandio gemaraio no. Dere me comandaria sholgatala candole. Dere mene eu do te acego valhacai. Ah, que o Senhor vai quebrar aquele coração que é rochoso. Ei, Deus vai arrancar a brutalidade de um homem. E você saberá que Ele ainda é Deus que fala e cumpre o que diz na terra. Ah, como eu vejo Deus entrando como um soldado na casa de alguém que está aqui, como um valente para amarrar aquele que se acha valente. Se prepare, porque Deus vai dar um grito naquele lugar, anunciando a vitória de uma batalha em seu favor. E você saberá que Deus ainda é Deus. Levante a sua mão direita e diga: Pai, eu recebo a ferramenta necessária para lutar esta guerra que eu estou enfrentando.